dia nós pegamos opiniões de pessoas que, né, não fizeram experimento nenhum, mas fingem que fizeram. Não estudaram quase nada, mas fingem que estudaram muito. Né? Ou de pessoas que simplesmente estão aí para discutir, bater boca com os outros e inventam opiniões para tal fim. Então, e nós pegamos essas opiniões e, né, colocamos na nossa mente e ficamos pensando sobre elas. Né? E até nos iramos, às vezes, por causa de, não é assim, eu tenho que refutar isso aqui. Cara, às vezes não dá para refutar uma opinião que não faz sentido nenhum, não tem um respaldo nenhum na realidade. Simplesmente terias que ignorar, tá? E ainda mais, hoje em dia, existe o algoritmo, né? E o algoritmo tem o seu modo de ser, que não é necessariamente o modo de ser do teu interesse, certo? Então, se nós ficamos apenas zapeando para ver o que o algoritmo nos sugere, ao invés de fazer uma pesquisa, por exemplo, num mecanismo de busca, seja numa rede social, seja na própria internet, o que vai acontecer conosco? Então, veja, continuando o texto, se, no seu caso, sua navegação virtual não é apenas por meio de sugestões da própria rede social. Se não vai daqui para lá ao sabor de mecanismos impessoais, como se estivesse sendo batido num liquidificador, pois isso é nocivo para a inteligência. Né? Então, façam essa experiência, assim, aí vocês podem fazer a experiência. Pega 3 dias e passa o dia inteiro só zapeando em qualquer rede social aí. E depois anote a experiência final, o resultado final, mentalmente falando, e até emocionalmente falando, psiquicamente falando. Como é que tu te sentes depois de fazer tudo isso? E quais foram as tuas ações depois disso, né? Eu sei que todo mundo hoje em dia já está mais ou menos ciente disso, mas quase ninguém consegue superar, né? Tá todo mundo meio ciente de que está sendo quase que abusado por isso, né? Que não tem nenhuma agência ao ficar mexendo esses mecanismos, mas ninguém consegue superar isso. Então, quem sabe faz a experiência brutal da coisa para ver se dá aquele clique, né? E é tão nocivo porque sua mente só aguenta certa quantidade de informações por dia, por hora e por minuto. Uma mente um pouco mais fechada consegue processar mais o que ouve e lê, visto que para digerir é preciso fechar a boca antes de mastigar. Então existe um limite na capacidade de assimilação mental nossa, que também convém nós notarmos. Né? Então, fazermos a experiência. Eu tento ler aqui, faço a experiência com um livro daí, não é? Tento ler aqui um parágrafo. Aí eu paro de ler e tento rememorar o que eu li, né? E o que eu entendi. Né? E ver se realmente aquilo faz sentido, né? Na vida real, na minha experiência. Né? Então, vocês façam isso. Tá? Depois tentem ler uma página inteira e relembrar a página. Foi possível? Né? 2 páginas. Quando começa a ficar difícil ou a memória começa a falhar? Tá? Por que eu digo isso? Porque assim, vocês precisam meditar depois o que vocês leram. Tá? Se vocês não lembram, porque as informações foram uma por cima da outra e se tornando mais confusas, né? Conforme vocês forem mais lendo, é porque a capacidade atual de vocês não foi extrapolada. Né? Aí vocês já vão saber mais ou menos até onde vocês podem ir. Depois vocês meditam o que vocês leram. Né? Aquilo faz sentido, aquilo fica na memória de vocês. Não consigo imaginar a situação descrita.
né? Se é um livro sobre moral, eu consigo imaginar aquilo fazendo sentido, eu agindo daquele jeito que o livro diz que é para fazer, ou não agindo do jeito que o livro diz que é para fazer, ou fazendo uma meditação espiritual. Faz sentido para mim? Então a pessoa tem que fazer esse processamento das informações, mas para processar vocês têm que lembrar da informação que foi absorvida, certo? E para terminar, por não fecharmos um pouco a mente para meditar, nossas opiniões são débeis, nossas convicções são vacilantes e nossa fé é pífia. Quanto ao medieval, tinha todo o tempo do mundo para processar o pouco que sabia. E assim sabia mais do que nós, que estamos abarrotados até a goela de informação, sem tempo para pensar. O que acontece é isso, então. Prestem atenção. Vocês leem, temas muito diversos. Aí, uma hora é uma receita, outra hora é uma informação da política, outra hora é a crise na igreja, outra hora é uma dica de leitura. Tá? Quando é que vocês pararam para pensar em algum desses assuntos? Ou para colocar a receita em prática? Ou para pesquisar sobre a tal crise? Ou não crise? Certo? Nenhum momento, vocês só botaram para dentro as palavras, né? E depois nunca foram lá botar ordem, né, nos pensamentos que essas palavras suscitaram. Tá? Então, muito tempo para absorver informações, pouco tempo para pensar, mastigar a informação, ruminar a informação que o medieval tinha, né? Não, morreu um cara aqui. Pois é, né? O que aconteceu, né? Por que daí descobriram que foi o irmão dele que matou, mas por que isso aconteceu? Olha só a injustiça do mundo, olha só como o demônio pode atacar até as pessoas mais insígnes, nobres, não sei o que. Ele ia ficar lá pensando aquilo, sei lá o que ele ia pensar, né? Ia discutir com os outros, certo? Ia rezar pela pessoa, pela alma da pessoa, né? Ia rezar para que ele não caísse numa situação daquelas, né? Ele ia ter muito tempo para processar uma informação ou um acontecimento, né? E nós não. Então, teve uma crise na Crimeia, tá, beleza, isso aí ficou no noticiário por uma semana, 2 semanas, 3 semanas, assim, convulsão sobre o tema, de repente foi morrendo, tá ainda ali acontecendo, mas já aconteceu tantas outras crises depois e nós não entendemos nenhuma, né? Mas absorvemos muita informação na época sobre todas elas, né? Não entendemos nenhuma realmente, né? Porque para entender realmente é um processo muito complicado, né? Envolve ler livros, envolve estudar sobre uma cultura, uma história, quem sabe até lá no lugar conhecer pessoas. Quem vai se dar esse trabalho, né? Mas por que as pessoas debatem isso tão calorosamente, acaloradamente? Fica a questão, né? E tem opiniões tão seguras de si, né? Fica essa questão, de onde saiu essa opinião? Se ninguém está lá, ninguém conhece nenhuma pessoa envolvida, não conhece nada assim, mas tem uma opinião que parece que foi maturada por um Aristóteles, né? Então fica essa opinião. Pode ser uma opiniãozinha, às vezes, não sei se vale a pena, né? Eu acho até que não, mas pode ser uma opiniãozinha assim que tu fala com muita vergonha de dizer. Isso eu acho que sim, pode ter. Mas mais do que isso, complicado, certo?